boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou retomar a discussão da última aula, no sentido de trazer essa discussão hoje, o debate que é o mais importante para o assunto que estamos tratando. O nosso curso trata de gestão, especificamente sobre a questão do empoderamento, da diversidade racial. Mas a gente não tem como falar especificamente do processo de empoderamento, inclusão racial, inclusão de gênero e raça, se a gente não entende o fenômeno das desigualdades. Muitas vezes, conversando com vários de outras áreas, eles não conseguiam entender, por exemplo, por que se tem que adotar uma política específica para determinado, sem que isso pareça, primeiro, um desrespeito ao outro grupo, ou sem que isso pareça uma política revanchista ou uma ação revanchista. Então, é muito mais produtivo quando a gente trabalha assuntos ligados à gestão e aos processos de inclusão, qualquer que seja a inclusão, depois que a gente bem as desigualdades e acrescenta sobre elas algumas considerações. A primeira é que as desigualdades elas não são um dado, né, do acaso, elas são uma construção social. Do mesmo jeito que elas foram construídas socialmente, elas podem ser desconstruídas socialmente. Segundo é que a razão para que desigualdades ligadas à época pré permaneçam tão latentes nos dias de hoje, já estamos numa era pós-moderna, é o fato de que as ações políticas hoje, quer seja no poder público, quer seja no poder privado, elas ainda obedecem e muito às ideologias da época que nós vivíamos um sistema de castas oficial. Eu explico. Não é porque marcado racismo ou outra categoria dessa não é adotado oficialmente por nenhum órgão público, que essas ideias não permeiam os organismos públicos e privados que têm que tomar decisões. A grande questão que ficou é que esses marcadores de opressão, gênero, raça, classe, eles ficaram para a sociedade moderna. A humanidade não faz de debelá-los em ideologia, né? Mas as práticas continuam lutado. Então, eu lembro de um amigo meu que é juiz federal e a gente conversava muito em questão de inclusão e ele muito contrário às políticas de inclusão quando estavam começando. Hoje em dia ele já é bem favorável. Ele foi fazer uma palestra em São Paulo, numa empresa de São Paulo, e em determinado momento ele foi apresentado aos diretores dessa empresa. Eram 10 diretores em média. E ele tomou um susto, porque a maioria era mulher. E havia, entre os diretores, alguns negros. E ele está acostumado a fazer palestra em empresas, ele é um showman, faz palestra, viaja, faz muita palestra motivacional. E ele disse, lembrei de você, porque quando eu vi aquela diversidade na empresa, eu perguntei para o dono da empresa que me fez o convite, vocês aqui têm algum programa de ação ativa para as mulheres, para as pessoas negras? Aí ele disse que o gerente, que o dono da empresa, ele, não, aqui nessa empresa a gente só não discrimina. Aí ele ficou refletindo sobre isso e trouxe essa reflexão comigo. Disse, aqui nessa empresa a gente só não discrimina. Nós estávamos falando na aula passada sobre esse papel da discriminação que foi de se tornar invisível. As práticas, as ações, elas são, de algum modo, invisibilizadas. A gente não percebe que invisibilizou problemas sociais. E a gente acha que, formalmente, os processos que buscam, isso é uma coisa que a gente vai poder tratar hoje, talentos, né? Eles são... E esse é um ponto que a gente precisa rediscutir. O talento, sobretudo quando a gente está lidando com uma cadeia produtiva, ele pode estar em qualquer classe, ele pode estar em qualquer raça, ele pode estar em qualquer gênero. Mas nós
no momento em que vamos buscar talentos, reproduzimos os aspectos das ações com essas ideologias de educação que excluem pessoas talentosas em função da sua diferença. E a gente muitas vezes não percebe. Então, é que isso vai aparecer? Isso vai aparecer nos estudos, nas análises estatísticas. E, quando aparece, imediatamente as pessoas vão tentar buscar dissuadir, dizendo que os programas não discriminam raça, não discriminam gênero, não discriminam classe. Não discrimina por que as mulheres, por que as pessoas negras não estão lá? Por que as pessoas mais pobres que também não conseguem chegar lá? Porque é sempre aquele padrão de pessoas brancas de classe média alta que conseguem chegar nesses espaços. Então, nós precisamos olhar para o resultado do que está sendo feito. Por quê? A ideia de fazer políticas, de fazer ações cegas às diferenças, permitiu que nós criássemos verdadeiros guetos, verdadeiros nichos masculinos de poder por questão, quer seja ela privada, quer seja ela pública. E o pior, não acha isso ruim. A gente não tende a assar isso para um processo violento, simbolicamente violento, nossa estrutura de organização do poder. Andando durante muito tempo pelo Congresso Nacional, era raro conversar com uma mulher parlamentar. Raríssimo conversar com uma mulher parlamentar. Mesmo num país que tem um número muito significativo de mulheres, é raro você encontrar uma mulher parlamentar. E isso não assustava, isso não deixava as pessoas indignadas, isso não deixava as pessoas preocupadas. Por quê? Nós nos habituamos a aceitar esse padrão, esses estándares de lugar, achando que ser cego às diferenças, na verdade, faz com que a gente seja neutro, né? E nos dê mais legitimidade nesse processo, quando, na verdade, é o contrário. Partindo do pressuposto de que existe discriminação, volto à ideia do Boaventura Souza Santos, que tem que reconhecer, tudo que a gente não pode fazer nesses processos é ser neutro. Tudo que a gente não pode achar é que, sendo neutro, a gente vai empoderar minorias de um modo geral. Mas há aqui um complicador, a questão não é fácil. Alguém já tinha me perguntado numa palestra que eu dei na BRH, mas e a questão do mérito? Quando você deixa de ser neutro, você não está invalidando a questão da meritocracia? Aí nós temos que rediscutir a meritocracia. Temos que pontuar sobre a meritocracia. Nós temos que relativizar o ideal de meritocracia. Eu gosto sempre de citar um autor chamado Ronald Wood, um filósofo do direito americano, que ele fala que não existe meritocracia pura, como bem acreditam alguns liberais. A meritocracia, ela envolve, de um modo geral, alguns fatores. Alguns fatores. Se nós pudéssemos descrever a meritocracia de um modo mais crítico, né? Racionalizando o que chamamos de meritocracia, a gente vai ver que a meritocracia, pelo menos, tem alguns fatores que contribuem para a formação, né? A primeira coisa é o esforço. O esforço. A segunda coisa é o talento. Há pessoas que têm realmente muito talento para determinadas coisas. Mas existe uma outra coisa que também compõe a ideia de meritocracia, que é a oportunidade. Então, a maior oportunidade que se possa ter impacta realmente no desenvolvimento do talento que a pessoa tem para determinada área. É muito difícil alguém que não teve oportunidade conseguir demonstrar que é bom em alguma coisa, que seja relevante. Por que eu estou falando isso? Porque o debate sobre meritocracia sempre aparece nessas questões de inclusão. Sempre aparece nessas questões de inclusão. Eu lembro de uma colega no doutorado que ela passou com um projeto na seara corporativa, em que o título do era o seguinte: me manda 3 anões, senão eu vou levar uma multa. E ela pegou isso, colocou no título do projeto de doutorado dela e ela passou. A banca ficou curiosa para saber o que você está querendo dizer com isso. Ela falou, não, porque eu tenho um amigo que é chefe de RH e ele não cumpria a cota de pessoas com deficiência na empresa dele. E aí ele recebeu um telefonema
da fiscalização dizendo que ia lá e que se não tivesse pessoa com seria multado. E aí ele conversando com as pessoas, disseram para ele, bom, contrata anões, porque é mais tranquilo você contratar anões. E ele ligou, ele contou isso para ela. E ele ligou, então, para uma dessas ONGs que capacitam pessoas para trabalhar em empresas e pediu desse jeito, eu quero 3 anões para poder não tomar uma multa. E foi esse o título do trabalho dela, observando como que a inclusão era feita, inclusão de pessoas com deficiência, obviamente, era feita em determinadas corporações. Ela descobriu uma opção de coisa interessante. Não é nem perto da doutrina do interesse bem compreendido. Não é porque a pessoa acredita que aquela diversidade realmente ser bom ou que vai contribuir para a empresa. A pessoa só quer se livrar da multa. Ou seja, dentro do ambiente corporativo ainda não chegou a que a diversidade ela aumenta a capacidade de produção. Ela faz bem para todo mundo. A pessoa está tentando contratar pessoas com deficiência simplesmente para não levar uma multa. E essa discussão sobre o mérito é o que vem sempre carregada de um argumento liberal que é falso. Então, eu separei esse livro, tá? Eu gostaria de recomendar para vocês, vou até deixar aí para quem quiser printar, pessoal que trabalha com corporação, pessoal que trabalha em RH, pessoal que trabalha com direito, enfim, esse livro da professora Lívia Barbosa, é um livro resultado de uma tese de doutorado que ela fez comparando a meritocracia no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão. E chama Igualdade e Meritocracia, a ética do desempenho das sociedades modernas. É um livro que já nasceu clássico, é um livro belíssimo, e pelo menos nas 120 primeiras páginas desse livro, ela dá um apanhado histórico do que como que a meritocracia se desenvolveu, e ela é mal discutida e mal compreendida nas corporações. Vale a pena ter esse livro, tá? Retomando o nosso raciocínio, na aula de ontem, por que eu estava falando desse livro da professora Lívia? Realmente os argumentos sobre meritocracia nesses debates sobre programas de inclusão. E penso que de uma maneira errada. Na aula de ontem, nós estávamos falando sobre conceitos de discriminação, e aí, após os conceitos, a gente entrou na discussão sobre desigualdade. Agora nós vamos entrar no debate sobre desigualdade. As desigualdades étnico-raciais, de um modo geral, desigualdade de gênero e raça. Eu passei para vocês um texto da professora Márcia Lima, que é uma professora da Universidade de São Paulo, coordena alguns núcleos de pesquisa importantes. Márcia Lima, ela é especialista na questão de gênero, tá? Em questão de gênero e raça. É alguém, inclusive, a professora Márcia Lima, eu conheço na época que ela era professora de Sociologia do departamento da PUC, Rio. Mas aí ela passou para a USP e foi para São Paulo, e hoje ela é uma professora lá, bem-sucedida naquela instituição. E ela faz um artigo interessante, colocando para nós as multiplicidades, as variações e as tensões, marcadores de desigualdade étnico-raciais. Eu coloquei para vocês ontem, porque eu queria que, na verdade, vocês lessem o texto para que a gente pudesse debater. É um texto curto, é um texto para a gente poder discutir, para a gente poder debater esse texto. Agora eu devolvo para vocês. Alguém conseguiu ler? Alguém conseguiu dar uma olhada? Tem algum comentário? Para a gente poder avançar, porque ela estabelece lá algumas coisas importantes. Pergunta quem leu, quem conseguiu dar uma olhada, quer fazer algum comentário, consideração? Alguém leu? Conseguiu ler? Ou quer fazer algum comentário sobre o tema? É importante. Você, professor Renato, você mandou 2 arquivos, um em PDF, né, e um agora em Word, que foi bem em cima da aula, se eu não me engano. Qual esse em Word é para o que eu mandei ontem. Ah, tá. Esse artigo de hoje, esse artigo de hoje está aí, mas não é para a gente trabalhar hoje, não. É só poderem acrescentar. É um texto de uma página em Word que eu coloquei para reforçar. Mas esse que eu mandei ontem eu mandei e deixei um recado, nós vamos trabalhar esse texto na aula de amanhã. É um texto de 2 páginas, não tem problema, a gente pode falar dele agora. Talvez eu consiga reproduzi-lo aqui, para que a gente possa ver junto, é até melhor.
Vamos ver se eu consigo. Coloquei no grupo do WhatsApp. Aham. Enquanto você está colocando aí, dividindo, Estão eu conseguindo acho... ver? Conseguiram ver, pessoal? Sim. É esse texto aqui, Sim. ó. Vamos ver junto, então? Vamos ver Tá. junto? Desigualdades raciais no Brasil e suas múltiplas dimensões. Olha, ela está explicando desigualdades são por múltiplas dimensões, ou seja, por múltiplos marcadores de exclusão. No texto dela, ela ressalta que desigualdades abarca fenômenos sociais de diferentes dimensões, né? Então, nós nos acostumamos a ver a desigualdade de uma maneira quase que única, de ver as desigualdades de um modo enviesado, mas vários fatores contribuem para a desigualdade e para a manutenção da desigualdade, né? Então, ela vai avançando no sentido de quais são esses fatores que contribuem para a desigualdade e para a manutenção das desigualdades, né? E ela diz o seguinte: esses fatores que marcam a exclusão, eles estão correlacionados, né? Então, para que se possa fazer uma análise mais apurada de desigualdades, é importante olhar quais são os fatores, quais são os marcadores de exclusão. Os mais conhecidos que afetam políticas, tanto no setor público quanto no setor privado, é o quê? A questão da classe, né? Mas ela não é a única, né? A questão racial impacta bastante, o gênero impacta bastante, a questão regional impacta bastante, né? A questão da pessoa ter ou não, ser ou não uma pessoa com deficiência pode impactar bastante. Por que isso é importante de se mensurar no momento de fazer uma análise? Porque se é um gestor que vai trabalhar para debelar essas desigualdades, ou seja, desnatá-las, descristalizá-las e combatê-las, você vai ter que dominar esses conceitos, essas estatísticas, para que se possa, então, atuar no sentido de debelar a inclusão. Eu lembro que a exclusão. Eu lembro de um professor de um programa de mestrado da UERJ que me disse o seguinte: eu briguei no departamento para o espanhol como língua no mestrado. Porque no mestrado tinha uma linha que era o estudo da América Latina, mas os alunos só podiam passar se fizessem inglês, francês ou alemão. E eu disse para os meus pares, no sentido, se a linha de pesquisa é sobre a América Latina, o aluno tem que prestar uma prova de alemão ou de inglês. E aí deixaram que eu colocasse o espanhol como língua no mestrado. Consequentemente, a nossa linha de pesquisa foi a mais procurada naquele ano pelos alunos. O número de alunos a prova de mestrado para a nossa linha foi muito maior do que das outras linhas. Ele disse, isso é porque a gente é muito bom? Não, isso é porque a língua espanhola possibilita um maior acesso ao campo do mestrado, do conhecimento crítico nessa análise que nós estamos fazendo. Então, e ele disse que mesmo numa universidade como a UERJ, foi muito difícil conseguir passar o espanhol como critério para o mestrado. Os colegas não queriam. Mas você veja, até o critério que você utilizou para a prova, por exemplo, pode ser um marcador de exclusão e as pessoas acham que não é. Então, a Márcia, nesse texto, ela chama atenção e ela faz uma reflexão sobre os últimos anos. Você falou 15 anos, o Brasil passou por transformações importantes, né? Na verdade, essas transformações importantes vêm um pouquinho antes, vêm lá na época do governo Fernando Henrique ainda. A gente começa a adotar uma série de políticas, por exemplo, políticas na educação, que ajudaram a avançar. Então, é um processo, né? Houve mais avanço, e ela vai falando que são categorias distantes, né? Portanto, formam desigualdades estruturantes. Se você quer combater essas desigualdades estruturantes, botar ações que também sejam estruturantes. Reparem que a exclusão ela afeta as pessoas de vários modos, mas, por exemplo, a política orçamentária, eu sou professor de financeiro e tributário, a política orçamentária, no Brasil, ela não desce
sofisticação de debelar desigualdade com base nesses fatores de exclusão. Quer ver? Se você pegar o orçamento de municípios, vou pegar cidades importantes, Rio, São Paulo, se você pegar Belo Horizonte, você não vai ver o orçamento ser direcionado para causas que digam respeito ao grupo LGBT, ou para causas que digam respeito à ampliação dos direitos de mulheres, nem de mulheres negras e nem de pessoas negras, ou nem de pessoas que estejam em situação de rua. Um apanhado universal, geral, que é importante na política orçamentária, mas ela não é refinada de ter uma preocupação tanto com a dotação quanto a execução orçamentária para esses grupos. O que acontece? Você pode até investir, mas a redução da desigualdade não ocorre. Porque você não conhece bem as causas e naquilo que está na questão orçamentária, o orçamento não tratou especificamente disso. Então, é um desafio fazer esse reconhecimento. Então, a Márcia, ela traz dados também. Está ali, ó. No que diz respeito aos acessos às oportunidades, à inserção nos estratos médios de alta sociedade, tais mudanças foram representadas pela ampliação do acesso da população negra no ensino superior. O que ajudou o Brasil, nesses últimos anos, a entrada de negros na educação superior pela política de cotas, foi algo extraordinário. Assim. Foi muito bom para o Brasil, porque diversas empresas puderam contar com pessoas mais preparadas para poder assumir determinadas vagas de destaque. Antes não tinha. Faltava até esse incremento, um número específico de pessoas negras de educação superior. Eu tenho dado para vocês de desigualdade que ele é surreal. Em 2000, fez-se uma pesquisa com 6 grandes universidades brasileiras. Era a USP, era a UNB, era a UFRJ. As outras 3, pessoal, não vou lembrar. Era a UFMG, UNB, USP, faltam só essas grandes instituições. Para saber qual era o perfil dos alunos. Renda por raça, por cor. Uma coisa que me impressionou, na Universidade de São Paulo, 90% dos alunos dos cursos de economia, direito, engenharia, eram moradores do bairro dos Jardins, em São Paulo. Outro dado que me impressionou, na Bahia, 80% de população negra, o número de estudantes negros na medicina era residual. Isso em 2000, era residual. O número de negros na medicina. Então, o que mais me causa espanto não é o dado em si da desigualdade, é a maneira da naturalização com que a gente lida com a desigualdade. A banalização com que a gente lida com a desigualdade. Não dá mais... que desigualdade é um dado que caiu do céu e que pode ser debelada. Ela tem que passar a ser um problema cotidiano para as instituições. É disso que a Márcia está falando aqui. Ela está apontando eventos importantes, mas ela também está chamando atenção para fatos que ainda continuam gritantes. Ela fala, no mercado de trabalho, eu vou mostrar algumas estatísticas do mercado de trabalho. É um desafio o mercado de trabalho. Né? A classe impõe tudo, a rigidez social torna-se uma rigidez racial nas tentativas de aquisição ou manutenção de alto status, da menor chance de mobilidade, da maior desigualdade salarial entre os mais escolarizados, isto é, competição social por espaços e posições de prestígio. Raça, portanto, é um critério que configura a estratificação, principalmente no acesso aos níveis mais altos do ensino, em processo de mobilidade social e em retornos dos investimentos educacionais. Então, ela coloca o marcador racial, que, juntamente com o marcador de classe, torna-se algo desafiante para as sociedades modernas. Eu chamo a atenção para o fato de que nem sequer em propagandas, isso é uma coisa que me deixa extremamente pessimista enquanto brasileiro, né? Nem sequer em propagandas a gente vê o resultado das políticas que foram adotadas. Por exemplo, se você tem uma mulher negra
humilde, que conseguiu se formar em direito, foi contratada por um escritório de advocacia e hoje exerce essa profissão, isso deveria ser falado nas campanhas publicitárias, né? O Joaquim Barbosa tem lá o conceito dos role models, né? Puxando a questão norte-americana, de como é importante para um país que as pessoas vejam esses exemplos de sucesso, né? Tá aí a Kamala Harris agora, lá nos Estados Unidos, Angela Merkel, lá na Alemanha. Como é importante esses modelos de sucesso de pessoas que pertencem a grupos tradicionalizados. Isso é muito importante, porque isso alimenta, isso gera uma sinergia de pensamento que acaba contagiando as pessoas. E no Brasil, isso é muito pouco trabalhado, né? Até no ponto de vista até da propaganda que pode ser feito com isso, no sentido de mostrar. Isso é muito pouco fácil. Eu fiz uma palestra no encontro de estudantes de medicina, Nacional Estudante de Medicina, e me surpreendi com uma médica negra que estava palestrando. E ela contando, né, como era ser uma médica negra. Ela havia sido aluna da UERJ, tinha entrado pelas cotas, e hoje ela era uma médica pediatra, e ela estava falando de como era surpreendente para alguns pais, algumas mães, chegar ao seu consultório e dar de cara com ela, uma médica negra. E ela estava trazendo essa experiência riquíssima. Essas histórias de sucesso, de inclusão, não precisam estar no debate. Nós hoje já podemos comparar resultados da política. Não precisamos mais estar falando como se a política já não existisse, como se a política já não houvesse. A política já está aí. Desigualdades, mas nós também temos ações, padrões de desigualdade, de igualdade. Que antigamente, quando a gente estudava, a gente só mostrava assim, os Estados Unidos, alguns países europeus que adotavam políticas, né? Mas hoje a gente tem que entender que nós também já temos muitas políticas. Que isso é muito importante. Isso é muito importante. Mostrar as desigualdades e mostrar o que vem sendo feito para debelar essas desigualdades. Bom, sobre o texto da Márcia, chamo a atenção para uma questão teórica, né? Na verdade, de onde é que a Márcia vai buscar fazer essa viabilização do debate sobre raça, gênero e classe? De onde que ela puxa a análise de colocar essas categorias de exclusão e as ações para poder... Aqui se está falando de uma intelectual norte-americana, da professora Kimberly Crenshaw. Ela é da Universidade de Colômbia, uma importante, ela lidera uma série de campanhas sobre gênero e direito nos Estados Unidos. E a professora Kimberly Crenshaw tem um texto, e eu vou colocar aqui para vocês também como recomendação, para quem quiser se especializar. A professora Crenshaw tem um texto que ela trabalha a questão do que ela chama de interseccionalidade. Vamos debater algumas desigualdades quando a gente chegar no conceito de interseccionalidade desenvolvido pela professora Kimberly Crenshaw. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Professor. Oi. Deixa eu abrir aqui a câmera. Queria aproveitar para tirar uma dúvida aqui também, mais entender. Aqui no texto ela aponta vários fatores, né? E você até deu um exemplo aí como a política de cotas, né, afetou essa estrutura, né? Porque quando a gente estava falando de racismo estrutural na aula passada, até você mencionou, porque tem muitas pessoas que usam esse conceito de maneira equivocada. E eu tenho ouvido muito as pessoas falando de racismo estrutural, e em alguns momentos elas colocam isso como se fosse, tá bom, então racismo estrutural tá dado, não tem como eu mudar essa realidade, como se isso fosse uma realidade que sempre esteve posta e que não houvesse mudança. E aí você me deu um exemplo, por exemplo, da política de cotas que tem como mudar uma estrutura. E aí a minha pergunta, né, eu queria ouvir, na verdade, sua opinião, essas mudanças, óbvio que a gente sabe que não são feitas de um dia para a noite,
Mas o que como a gente poderia fazer para avançar? Então, é a falta de pessoas negras, por exemplo, nesses ambientes que pensem essas políticas públicas que podem fazer essas mudanças. Por um lado, eu penso que esse seja um motivo, e outro também, a falta de interesse de quem está no poder. Óbvio que quem está no poder não quer ter o poder tirado, né? Então, de manter as coisas como estão, para que quem já é beneficiado se mantenha com esses benefícios. Né? Que movimentos assim a gente consegue ver? A gente percebe um movimento de mercado, né? Influenciando nessas questões, por exemplo, de mercado de trabalho agora. Mas o mercado não trabalha sozinho, a política pública não trabalha sozinha. Então, que fatores a gente pode aqui pensar e levantar, pensando em todas essas, né, nesses âmbitos aí que a gente viu até no artigo, que podem influenciar e fazer essas mudanças acontecerem? Uma excelente colocação. Eu tinha falado para vocês, nós temos uma discussão importante aqui. Como que essas políticas ganham o mundo, né? Elas ganham o mundo com o nome de políticas do reconhecimento. Eu até dizia do professor que tem um livro chamado Reconhecer para Libertar. E eu falava que o grande tema é reconhecer. Nós temos um problema com o reconhecimento. As políticas de reconhecimento, elas partem do pressuposto de que a modernidade ela se faz assentando o chamado direito universal, né? Mas esse universalismo ele se tornou vazio na medida em que somente um grupo foi empoderado por ele. A professora Gisele Cittadini, que vai fazer uma análise no livro dela muito interessante, ela vai dizer, por trás da ideia de sujeito de direitos universais, o que nós conseguimos ressaltar foi o poder do homem branco, cristão, né? Não deficiente. Então, na verdade, a ideia de ser cego às diferenças, né? De não levar as diferenças em consideração na hora de criar políticas, esse é o ponto que a sua pergunta coloca, né? Na hora de ações políticas, somos cegos às diferenças, achando que esse é o melhor paradigma de justiça, que o debate aqui é de justiça, é de teoria de justiça. Então, nós aprendemos que para fazer justiça temos que ser diferentes. Aí, trazendo para a análise empírica, o que aconteceu empiricamente? Isso empoderou os homens brancos. Então, é importante levar as diferenças em consideração no momento de políticas, ações redistributivas. Esse é o ponto. Na hora que você vai contratar alguém para a sua empresa, você entende que é uma política redistributiva, porque aquela pessoa vai passar a ter direitos trabalhistas que são importantes para que ela possa se desenvolver no mercado, para que ela possa se desenvolver no seu ambiente, não só de trabalho, mas no seu ambiente familiar, no seu ambiente educacional. Então, você tem na mão a chave para fomentar em alguém uma política de redistribuição. Se você não leva em consideração os fatores de marcação de exclusão, se você não leva em consideração as ideias de gênero, raça, classe, regionalidades, etc., você pode reificar esses padrões de desigualdade, como resultado específico da sua suposta neutralidade justa. Então, a mudança de paradigma é pós-modernidade. Durante a modernidade, não se quis fazer isso. Durante a modernidade, Kevin vai falar que o século XX foi o século das igualdades. Mas que igualdade? Da igualdade formal. Bem que igualdade formal no Brasil é outra história, né? O Roberto da Mata está aí com Malandros e Heróis de 40 anos falando que o Brasil não tem igualdade formal, né? Então, a ideia de igualdade, vamos fazer aqui também, aproveitando sua fala, um debate sobre a questão da igualdade. O que é igualdade para nós? Né? O Bobbio dizia que é o ideal da razão. A gente tanto não sabe o que é igualdade, não busca de verdade critérios igualitários para criar ações políticas. Porque no momento em que a gente se dá conta de que nossa empresa ou no nosso setor de trabalho só tem homens ou só tem pessoas brancas, isso não nos afeta do ponto de vista crítico. A gente segue como se isso fosse normal. Então, se trata, quando reconhece, quando você cria uma política de reconhecimento, se trata de
romper com o paradigma da humanidade, para que essa questão normativa deixe de ser natural. O natural passou a ser o branco masculino. E eu volto aqui à minha experiência no Congresso Nacional. A gente vai falar com o senador tal, vai falar com o deputado tal. Eu já esperava um branco masculino. Então, nos Estados Unidos, eu fui falar com uma parlamentar. Disseram, botaram o sobrenome. Nos Estados Unidos, eles falam pelo sobrenome, você não sabe o gênero, você não sabe se é homem, se é mulher. Cheguei lá, dei de cara com uma indígena, que era a liderança do Partido Democrata. Eu tomei um susto. Falei, nossa, que legal, uma indígena. Isso é impensável no Brasil. É impensável no Brasil. Você querer colocar essas questões como questões que têm a ver com a justiça, não tem a ver, por último aqui para fazer isso, não tem a ver com outra coisa que senão critério de justiça. Ressignificar o critério de justiça. Precisa redistribuir direitos, os bens, as oportunidades. E os critérios que nós herdamos, eles são insuficientes para isso, porque eles não levam em consideração, no momento de você redistribuir direitos, oportunidades, essas especificidades que são marcadores de exclusão das pessoas. Não sei se eu me fiz entender, mas como é que você sai disso? Levando em consideração raça, classe, regionalidade, gênero, criando ações que sejam levadas como um diferencial. Eu estava dando uma entrevista na TV, Faixa é uma instituição universitária no Rio de Janeiro, que é muito famosa nos cursos de comunicação. Eles formam muitos jornalistas, que estudaram lá. E o repórter que veio falar comigo era um rapaz negro. Isso tem mais de 10 anos, essa entrevista que eu dei. E eu achei muito legal que um rapaz negro fosse o repórter. E aí depois acabou que nós ficamos amigos ali, eu conversando com ele. Como é que você veio parar aqui? Ele falou, interessante. Eu fiz processo de seleção e fiquei... Mas era eu e mais um rapaz. O rapaz era branco. O autor da televisão, da TV Faixa, na época, não quis escolher, porque ele tinha que decidir se seria eu o contratado ou seria o rapaz. Ele estava muito influenciado por conta de uns cursos que ele tinha feito nos Estados Unidos sobre diversidade, então ele chamou a equipe dele e pessoal, nós temos 2 bons candidatos, um é negro, o outro é branco. Ambos são gente. Mas o rapaz que é branco vai arrumar um emprego, vai arrumar uma oportunidade já. O rapaz que é negro, eu penso que não. E o rapaz que é negro mora em comunidade. Para ele deve ter sido muito mais difícil estudar para chegar no nível de concorrer a uma vaga. Mas eu queria que vocês levassem isso em consideração e me dissessem para mim quem que a gente tem que contratar. E aí a equipe, dizer que as pessoas discutiram a equipe e resolveram contratá-lo. Depois que ele entra, contam a história de como e por que ele foi contratado. Pela primeira vez, um repórter negro era contratado para aquela TV. Mas ele só pôde ser contratado no momento da redistribuição, de fazer justiça, levaram a raça em consideração. Eles tinham mais ou menos uns 8 repórteres, nenhum era negro. Então, quer dizer, são ideias como essa, fatos como esse, quer dizer, um diretor da TV era um homem branco, que parece que foi nos Estados Unidos e resolveu implementar isso lá no espaço de decisão. Então, a gente precisa se acostumar cada vez mais com essa importância de aplicar essas ações de decisão. Primeiro, não é fácil. O reconhecimento, como eu falo para você, é muito difícil. Reconhecer para libertar, né? Reconhecer é muito difícil, porque nós estamos apegados a essas ideias modernas de igualdade. Reconhecer é muito difícil. Empoderar, então, é mais difícil ainda. Com empoderamento, com mérito, né? E, sobretudo na França, nos Estados Unidos, eu vejo que há um debate muito forte do nacionalismo contra essas políticas. A ideia de criar políticas de empoderamento de determinados grupos parece que não agrada ao pensamento nacionalista mais nacional.
importante entender que a questão de empoderamento de determinados grupos minorizados, eu estou falando de minorizados porque eu não quero usar o termo minoria, vou falar para vocês já a diferença de uma coisa para outra, tá? Minorizado, é muito importante a gente tentar desenvolver uma narrativa que a gente integre o nosso nacionalismo às políticas de inclusão, no sentido de entender que as políticas de inclusão são republicanas, elas não são antinacionalistas, elas se complementam à ideia do nosso nacionalismo. Qualquer nacionalismo, para se formar, ele precisa desenvolver a ideia de um sujeito universal nacional. Porque se você desenvolve uma ideia de que as mulheres precisam ser empoderadas, vão dizer que você está querendo dividir, está querendo fomentar entre sexos, né? E é importante a gente saber colocar esse debate não como oposição, mas como complementação. Isso é um desafio. Sobre minorias, como esses estudos são desenvolvidos em países com seus grupos minoritários, porque quantitativamente, em muitos países, pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência são minorias quantitativas, né? Então, esses estudos se desenvolvem no chamado aspecto dos direitos das minorias, porque quantitativamente essas pessoas são minorias. No caso brasileiro é complicado, por exemplo, mulheres não são minoria, as mulheres são maioria da população. Negros também são maioria da população. Não dá para você falar que os negros são minoria. Então, a gente entender que eles são pessoas minorizadas, né? Essa coisa do minority serve muito para os Estados Unidos, onde os negros são 13% da população. Mas no Brasil não serve, nós não somos minoria, assim como as mulheres não são minoria aqui. Sobre essa questão das mulheres, eu queria enfatizar que alguns países aqui do nosso eixo sul já estão... Vocês viram que a Argentina criou, há uns 2 anos atrás, uma política de cota na cadeira do parlamento. Alguém quer comentar isso? Eu achei extraordinário. Quando eu vi essa notícia, eu corri atrás dos estudos. A Argentina saiu na frente. A população de mulheres na Argentina é muito grande e elas não estavam representadas no parlamento. Então, a Argentina criou cota na cadeira, não foi na candidatura. Na candidatura, eles já tinham. Assim como nós também temos cotas para as mulheres, desde 94, na candidatura. Vocês devem saber, né? Foi uma proposta que a Marta Suplicy trouxe quando ela era parlamentar. Ela foi a um seminário em Bruxelas. Eu sei a história dessa lei. Ela foi a um seminário em Bruxelas e viu lá uma discussão das mulheres na Europa sobre a importância delas estarem no igualmente. Então, criou-se cotas para mulheres no parlamento da Bélgica e outros parlamentos. Então, ela chegou e ela dizia, como é que eu vou adaptar isso para o Brasil? Se eu quiser criar cota para mulher na cadeira, não vou conseguir. Mas aí ela criou na candidatura. Os partidos políticos teriam que lançar uns 30% de candidatas mulheres. Isso desde 97 foi regulamentado, mas desde 97 que a gente tem política de gênero para mulheres nas candidaturas. Ampliou um pouco? Ampliou. Não, deu visibilidade, ao menos simbólica. Tem o problema do executivo para mulheres, problema do executivo, mas colocou, eu acho que foi legal, porque colocou o debate, apareceu que no país que é dito que é um país igual, mas igual, um país que se vangloria de dizer que não tem tanto preconceito, tanta discriminação, o número de mulheres na população é enorme, no parlamento é muito pouco. Ou seja, no momento em que você vai redistribuir chances, direitos políticos, as mulheres são ceifadas da possibilidade, a ponto de você ter que garantir na lei a candidatura. Mas a candidatura vinha sozinha, viu, pessoal? Não vinha com recurso e ela também tampouco vinha com tempo de TV, com tempo de mídia. Então, mulheres, na reforma política, que não passou, né, elas querem cota agora. Pô, a proposta das mulheres no Brasil, conversando com algumas feministas, algumas mulheres que trabalham, elas querem cota na cadeira, elas querem a metade das cadeiras no parlamento. Queria ouvir de vocês acham justo? Houve um articulista do jornal Folha de São Paulo, Demetrio Maioli, quando ele soube que as mulheres estavam pleiteando cotas na cadeira do parlamento, ele disse que isso subvertia a ideia democrática do mérito, né? Porque tem que ser eleito e votado, e não quem a lei impõe.
Isso é uma maneira de ver, a gente respeita. Mas, na Argentina, a cota é na cadeira. Né? No caso brasileiro, a gente tem 500 cadeiras parlamentares, ou seja, os 50 tem que ser de mulheres, as mulheres mais bem votadas. Agora, eu chamo a atenção para o fato de que a distorção de não adotar política de inclusão para mulheres no parlamento tem como desdobramento, por exemplo, a ausência de políticas públicas, a ausência de financeiros às políticas para as mulheres. Então, como é que se resolve isso? A Marta Suplicy colocou a lei para as cotas nas cadeiras, mas não tem sanção. Se o partido não cumprir, ele não é punido. Então, as especialistas em gênero e política, elas vão dizer que é insuficiente, que tem que ter a cota na cadeira. O que vocês acham? Alguém quer falar sobre isso? Já viu? Já teve esse tema? Eu gostaria, professor. Você acha que é como eu mandei o link. Eu, inclusive, comentei sobre isso ontem, quando você falou a respeito da cota mascarada, né? Quando veio a lei que é para candidatura, aumentando as cotas para 30%, que no início foi 20%, depois mudou para 30%, isso daí foi também na mesma lei aumentado de 100 para 120, com relação aos homens. Então, isso foi um aumento que, na verdade, não foi um aumento, foi um cala-boca, né? E eu concordo, eu acho que tem que ser de cadeira mesmo, porque existe estudo já feito pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral de que os partidos eles burlam essa cota de candidatura, e quando aparece alguma candidata mulher no partido, eles não fornecem verba para que tenha publicidade na TV e toda a campanha como fornece aos homens. Então, é uma realidade mesmo, não querer aquela pessoa naquele espaço de poder. Outra coisa que eu queria comentar com relação a isso, ao que você estava falando das línguas, dos idiomas, na própria universidade que eu estudei, que eu fiz mestrado na UF, tem esse bloqueio do idioma, né? Eu fiz o mestrado, tanto mestrado quanto doutorado, eles não têm o espanhol como um dos idiomas. O que eu acho também um absurdo, porque, por exemplo, para mim seria uma barreira, porque eu tenho mestrado, eu gostaria de fazer o doutorado, gostaria de fazer na UF, mas os outros idiomas são italiano e francês. E por que não espanhol se nós somos um país da América Latina? Não faz muito sentido. E se realmente excluir, é uma realidade, eu me sinto excluída, né? Entendi, ótima contribuição. O que mais deve ser levado em consideração são esses marcadores e essas desigualdades. É um marcador de classe, né? E forte. Porque num país em que mal se tem escola pública, em que os poucos que estudaram em escola pública conseguem fazer uma faculdade, via de regra trabalhando e pagando uma faculdade privada, porque as universidades públicas, nós sabemos que, via de regra, tem alunos de classe mais alta. Uhum. São aqueles que conseguem passar nas provas. E quando você tenta evoluir, passar para um mestrado, avançar em pesquisa, você não consegue por simplesmente o marcador de classe, que te impede de ter um outro idioma. Né? Exato. No caso do doutorado da UF, é preciso ter 2 idiomas. Então, entre inglês, francês e italiano, eu tenho que ter 2. No meu caso especial, eu só tenho inglês para fazer a prova. Muito embora seja uma prova em que o idioma não tenha peso, mas é um marcador social. Exatamente. Essa ideia do marcador é o grande diferencial para a análise dos critérios de exclusão, porque senão depois não se entende por que as pessoas são excluídas. E qual é o curso que se faz sobre esses marcadores de exclusão? Que, na verdade, eles são neutros,
cegos às diferenças e que eles visam buscar o mérito. Primeiro, são critérios objetivos, cegos às diferenças e que visam ressoar o mérito. Aí o que a moderna discussão vai falar? Não, eles não visam ressoar o mérito. Na verdade, ele reifica padrões standard de exclusão, que são os standards clássicos. Essa barreira da língua é uma barreira por de exclusão, porque o número de estudantes que vão tentar mestrado, doutorado, se você deixa o espanhol como uma segunda língua, se você tira, já cai bastante. Então, Sim. se de fato a inclusão é vista, essa é uma questão do reconhecimento, por nós, como uma questão do nosso tempo, como uma questão republicana, a gente deve estabelecer consensos sobre ela. Então, não vale fazer discurso democrático no sentido de que não é machista, que as mulheres têm que ter direitos, mas se no momento em que as mulheres estejam representadas igualmente nas cadeiras, o discurso da meritocracia, o discurso de que isso não pode, vai ser levantado como bandeira para opor a redistribuição de direitos e de poder. Eu acho que isso não deveria nem ser discutido, porque se as mulheres são, na população, metade ou mais do que a metade da população, não faz sentido elas serem poucas no parlamento. Não faz sentido. Se é justamente no momento que cria leis e, consequentemente, políticas, que as pessoas precisam estar representadas. O ideal seria que na própria Constituição já tivesse garantido normas que estabelecessem um mínimo razoável de representação desses grupos. Negros, indígenas, em algumas constituições na América Latina e algumas constituições na Europa. Uma coisa que ficou para a lei decidir depois, o constituinte derivado decidir depois. Isso é uma coisa que ficou decidido na própria Constituição. Ter uma representação que, de algum modo, contemple todos os grupos, né, de maneira razoável. Tem que ter. Isso ajuda, né, o desenvolvimento. Então, a Argentina saiu na frente. Também em relação à questão do casamento entre homossexuais, saiu na frente também. Nós tivemos que aceitar o casamento entre homossexuais através de uma decisão da justiça, foi ativismo judicial, que os homossexuais pudessem casar. A lei não foi aprovada. Aliás, me permitam só fazer uma acréscimo à aula de ontem. Eu esqueci de falar que, para a lei antirracista, os homossexuais também são uma categoria, tá? Eu não sei se vocês acompanharam que o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar, considerar que categorias possíveis de sofrer discriminação, os homossexuais também parte. E aí, esse caso é lindo, né, do ponto de vista da hermenêutica do direito, da questão. É lindo, porque não vem, mas os homossexuais têm direito de proteção. Então, o que eles fazem? Eles vão à Suprema Corte pedir para que a Suprema Corte, até que venha a lei, considere a lei antirracista como também uma lei que dada para a proteção de pessoas homossexuais. E o Supremo Tribunal Federal, numa justiça inédita, passou a entender isso, né? Até que venha a lei específica tratando do caso dos homossexuais, porque essa lei não virá tão cedo, racista. Então, os homossexuais, de acordo com a jurisprudência ativista do Supremo Tribunal Federal, passou também a integrar aquelas categorias de grupos, junto com os judeus, com os negros, nordestinos, ciganos, também passaram a ser sujeitos de direito daquela proteção contida na Lei 7716. Não é só aquelas categorias fechadas. Ou seja, não vai me surpreender que amanhã outra categoria também possa ser integrada, né? Porque os fenômenos que dizem respeito à exclusão, eles são dinâmicos, tá? Minha gente... Oi, pois não. Só acrescentando a respeito aí da discussão que você falou a respeito de candidatura e cadeira no parlamento, existe um relatório que é publicado, que eu
o senhor deve conhecer, da União Internacional de Parlamentos, Interparliamentary Union, que faz um ranking dos países em que tem mais mulheres e homens no parlamento. E, assim, dentre os países da América Latina, nós estamos atrás, em número de mulheres no parlamento, nós estamos atrás de Cuba, Bolívia, México, Costa Rica, Nicarágua, por exemplo. Então, a nossa deficiência de mulheres no parlamento é gritante. Em 2018, nós tínhamos na Câmara dos Deputados apenas 77 mulheres, de 577 cadeiras, não, 513 cadeiras, né? Então, realmente não tem representatividade. Exatamente. Só aqui, novamente, os marcadores de exclusão diretamente no processo de direitos de representação. Então, você deveria ter uma norma da própria Constituição, que garantisse um número razoável de representação de mulheres. Esse é o certo. Independente do quadro que você possa ter, você precisa ter um mínimo razoável de representação feminina, um mínimo, né? O que você não pode é deixar isso por conta das políticas tradicionais, que as políticas tradicionais elas vão reificar a desigualdade. Então, você vai perceber que é naturalizada, é cristalizada essa exclusão. Isso precisa ser uma questão do Estado e das instituições. Isso não tem que ser uma questão só de feminista. Precisa ser uma questão do Estado, das instituições. É o Estado e as instituições que vão criar políticas para mudar isso. Não é o ativismo puro e simples. Esse é um grande problema, porque o Estado e as instituições são grandes e são lentos e obedecem muito ao status quo, né? São muito arraigados e presos ao status quo. Então, qualquer mudança para o Estado, para a instituição, na América Latina, do modo geral, e no Brasil, do modo mais específico, muito difícil, leva muito tempo. Esse é um problema que nós temos que enfrentar de maneira republicana, né? Aqui, pessoal, nesse slide, existiu e existe uma tentativa de negar a importância da raça como fator gerador de desigualdades sociais. Então, no Brasil, de um modo geral, justamente, falar que o marcador de exclusão era até uma ofensa com estudos sociais mais clássicos, né? Que se tentava sempre dissuadir a exclusão da classe para a questão da raça, colocando a classe como mais importante, numa tentativa metodológica de estabelecer o isto ou aquilo. Mesma coisa ocorria com as mulheres também, né? Mas as mulheres são excluídas porque as mulheres são pobres. Então, não há mais, dentre os estudos das ciências sociais, quem defenda isso. Isso tornou-se uma questão parapolítica, né? Mas dentro das questões das análises sociais, tanto classe como gênero, né, são marcadores sociais de exclusão que devem ser levados em consideração no momento de fazer política. Então, eu chamo a atenção de vocês, porque o Walter Silvério, tem esse pedaço dele aqui que eu coloquei, ele é um sociólogo da UFSCar, né, e ele coloca essa maneira muito, muito interessante. Aqui um link de um trabalho interessante sobre racismo digital. E agora a gente vai ver algumas estatísticas. Essa estatística é um pouco defasada, mas eu gostei do design dela, né? 2 jovens, um negro e um branco, justapostos aqui, e a frase de impacto, né? 51% da população do Brasil é negra e a outra metade tem o dobro de oportunidades, né? Então, naquele debate sobre meritocracia, não sendo colocado, se um determinado grupo tem mais oportunidades, né, é natural que ele chegue mais longe, que ele vá, né, a contribuir mais para o poder, porque ele tem mais oportunidades. Eu preciso entender isso como um debate sobre as oportunidades. Esse slide nós mostramos ontem sobre a questão educacional. Lembra, tanto na linha de negros quanto na linha de evolução, mas o que a gente quer aqui é reduzir de maneira significativa
pessoas brancas e pessoas negras, ou seja, aproximar as duas linhas. Elas estão avançando, mais negros estão entrando na educação, ficando mais tempo, mais pessoas brancas também, mas a desigualdade de 2 anos e pouco entre negros e brancos na educação do Brasil, ela se mantém. Essa também é uma outra que é interessante, que é a distribuição de negros e brancos por faixa salarial. Percebe que o início do imagem coloca a pessoa que tem um salário de 0 a 0,5 salário mínimo. Negros e entre brancos. Perceba como os negros estão sobre-representados entre pessoas que ganham de 0 a 0,5 salários mínimos. Pessoas negras ganham muito, muitas pessoas negras ganham, mas que pessoas brancas aqui já passa para 6%. 6% de brancas ganham de 0 a 0,5 salário mínimo. E essa tendência se mantém para 8, 40 para 31, mas quando você começa a inverter a lógica, colocar mais salários mínimos, aí você tem uma inversão. As pessoas brancas passam de 29, e as pessoas mudam. Quando o salário mínimo é maior, mais do que 10 salários mínimos, apenas 1% de pessoas negras ganham, ao passo que 4% de pessoas negras ganham. Você começa a ver essa distorção no tempo, no que diz respeito à faixa salarial. Tá? Aqui os dados são todos oficiais, tá? Esse aqui é do IPEA e IBGE, ou seja, são dados que o IPEA tabulou com base na PNAD do IBGE, tá? Não é invenção, são dados públicos. Mais desigualdade. Esse outro gráfico aqui, que fala de São Paulo, em relação à Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio, com base na região metropolitana de São Paulo, taxa de desocupação, pessoas que estão sem ocupação por raça e cor. Percebe ali? Pessoas negras, 2013, 2002 e 2013, e depois 2017 e 2012. Em 2012, pessoas negras desocupadas, 8%, 9% em média. 15%. Amplia. Pessoas não brancas, em 2012, 6%. 2013, 10%. Repara que essa desigualdade ela vai se mantendo, entre negros e brancos, ela vai se mantendo. Não altera. Percebe que as desigualdades entre as pessoas negras ela é sempre maior do que quando você compara entre pessoas brancas. Não quer dizer que as pessoas brancas também não tenham desigualdade, mas entre as pessoas negras ela é bem maior. Essa é uma característica em todos os indicadores sociais do Brasil: educação, saúde, mercado de trabalho. Vamos falar daqui a pouco sobre violência. Mas o que mais chama atenção é que eles não se alteram. Ou seja, com tanta política sendo implementada, eles não se alteram, eles continuam num contínuo que os intelectuais que vão estudar de maneira mais apurada as desigualdades vão apontar. As desigualdades elas ficam cristalizadas. Mesmo havendo mais política social universal para todas as categorias, essas desigualdades entre esses grupos, que são grupos que descendem de fatores de exclusão, elas se mantêm. Daí o reforço na ideia de você adotar a inclusão como um plus das políticas sociais. Um outro dado interessante, a diferença refletida em relação à questão salarial, salário médio do trabalhador brasileiro. Brancos aqui e pretos e pardos. Olha lá, ocupação informal. Veja, mesmo na ocupação informal, o número de brancos, o salário tende a ser maior e mantém esse contínuo, mesmo no trabalho formal.
Então, tá aqui a exclusão, a desigualdade, ela é um processo que se protrai no tempo, atravessa todo o século XX, é uma herança do processo escravista, mas o racismo estrutural ele não é uma categoria do processo escravista, é uma categoria que se reificou, né, na sociedade, e chega até os dias de hoje, na pós-moderna, porque elas foram cristalizadas. De algum modo, se desenvolveram como uma espécie de pilar ideológico e estrutural. Do que você não tem um indicador social de nenhum direito social que fuja ao que está sendo mostrado aqui. Em todos, essa desigualdade permanece contínua e as pessoas negras em situações bem diferentes das pessoas não negras. Por isso é que é importante a ideia de ação afirmativa. E nessa discussão, por fim, para fechar essa ideia de análise sobre desigualdade, que é a questão da violência. A violência que durante a década de 80 era banalizada, né, passou a não ser mais banalizada, pelo menos para a mídia, pelo menos para o debate público. A questão da violência está colocada como um dos grandes problemas que o Brasil precisa. Vou deixar para vocês darem uma lida nesse que eu coloquei aqui, tá? Para depois a gente debater. Que é uma questão que está muito em voga, houve essa operação aí na comunidade do Jacaré. Vou deixar para vocês darem uma lida. Daqui a 5 minutos a gente volta para debater. 5 não, 10 minutinhos a gente volta para debater. Tem tempo? Tem, né? Tem tempo. Vou dar 10 minutinhos para vocês darem uma lida. Dão uma lida aí, dá uma pensada sobre, e a gente volta para debater. Vou dar 10 minutinhos. Aí a gente... Bom? Olá, pessoal. Me ouvem aí? Me ouvem? Então, o que vocês acharam aí desses dados? Dado oficial, pesquisa de órgão público, aponta esse problema. Várias coisas para falar sobre isso. O que vocês acham? Quem quer falar? Posso Tem falar, alguém da área? professor, de novo? Pois não. Pode falar, fica à vontade. O que me chamou a atenção no texto foi o perfil das vítimas, né? Homem jovem, solteiro, negro, com até 7 anos de estudo. Então, a gente tem alguns marcadores, né, sociais aqui. E o fato de ter aumentado também a violência contra grupos específicos, entre eles, né, negros, LGBT e mulheres. Então, para mim, esse é uma dimensão assim clara e de várias perspectivas de quem são os grupos mais vulneráveis realmente. Exato. Em estado de vulnerabilidade social e que são, inclusive, foco de violência das instituições, né? O que é mais grave. Perfeito. Quem mais quer falar sobre? Eu posso falar, professor. Eu acho que esse crescimento acentuado no Norte e no Nordeste foi devido a uma falta, provavelmente, de planejamento, né, de infraestrutura social, policial. Eu acho que, como a maioria das cidades nessas regiões sempre foram consideradas cidades menores, pacatas, mais tranquilas, talvez os governantes não se preocuparam tanto, houve uma falta de preocupação ao longo do tempo, e isso se tornou, acabou estimulando mesmo o aumento das facções criminosas. O que me veio também à cabeça foi o fato de talvez alguns estados serem vizinhos, né, de serem fronteiras, fazem fronteiras com países como
como Colômbia, enfim, países... Colômbia não, mas não sou muito boa em geografia, mas tem uma facilidade maior, acho que Bolívia, né? Tem uma facilidade maior pela questão da passagem de drogas, isso também me veio um pouco à cabeça. Perfeita observação. Quem mais, pessoal, fala mais sobre isso? E tem a questão dos marcadores de exclusão, né? Aí já inverte aqui, né? Para esse tipo de violência. É homem jovem. Chama atenção para o fato de que nenhum país consegue se desenvolver sem contar com essa população economicamente ativa e saudável, homens jovens. Temos no Brasil um problema. Quando o país começar a crescer novamente, nós vamos ter que importar mão de obra qualificada de pessoas jovens. Nós temos um buraco aqui feito a esse registro demográfico. Tá? Do ponto de vista republicano, é um número de guerra. Esse dado só chega nesse dado quem está em guerra. Nós não estamos em guerra, pelo menos oficialmente. Então, a gente tem esses dados que ficam agora mais visibilidade sobre esses dados, mas a política pública para debelar esses dados não vem. Muita gente acha que essa questão é uma questão para a segurança pública resolver. A questão da segurança pública tem que ser sempre pontual, né? Ela não pode ser uma política estruturada e estruturante para debelar problemas como esse. Tem aí o fator educacional, sobretudo a exclusão educacional. Tem aí a questão de renda. Não tem política de renda para quem pobre no Brasil. Tem aí também o regional, né? Mas, do ponto de vista da exclusão, o que mais me surpreende é que, passados anos, as regiões mais periféricas do Brasil, elas foram tomadas pela sedução econômica do tráfico de drogas. E aqui é importante falar isso, sedução econômica, porque ninguém vai atrás dessa questão do tráfico de drogas, política ilegal, mas do nada. É um mercado atrativo, é um mercado lucrativo e é um mercado, muitas vezes, que seduz essas... Isso é fato. Isso é fato. Quem faz política pública do lado de cá deveria debelar essa política ilegal com vários tipos de ações. Mas a única ação presente é a segurança pública, do jeito que a gente sabe que é. Isso no país... Isso não é um dado do Rio de Janeiro, é excepcional. Ou seja, há um problema estrutural. Logo, se não é uma questão só do Rio nem de São Paulo, você só consegue enfrentar isso com uma política nacional de prevenção à violência. Nós estamos perdendo milhares de talentos para as drogas. A gente tem que fazer uma política para não perder todos esses talentos, porque a gente vai precisar desses talentos. Se a gente quiser ser um país desenvolvido, não tem como abrir mão desses talentos. Essa gente precisa ser estimulada a produzir legalmente, contribuindo para o país, para as suas famílias. Essas pessoas estão indo para um caminho tortuoso, sem volta, um caminho muito breve, e é assustador quando você vai ver isso em números. É assustador. Nenhum país enfrenta o que a gente está enfrentando. Diagnóstico, nós temos muito. Já temos muitos diagnósticos. A gente não tem política. A gente não tem política. Então, outro dado que eu vi falando, o Brasil, em média, tem 300 jovens grávidas na adolescência. Um dado também muito forte para um país como o nosso. Isso se repete, mas você não tem uma política para essa jovem adolescente. Então, aqui é uma questão tópica do ponto de vista da política pública, né? Nós temos mais de 300 mil jovens grávidas por ano. Alguma política tem que ser criada para que isso não aconteça. E a política pública não vem. Você espera, a política pública não vem. Aí, os dados se reificam e começa a haver uma certa norma
transformação desses dados, que são dados que levam esse contingente, ou amarram esse contingente, na pobreza. Né? Há uma certa normatização daquilo que não deveria. Por quê? Porque você não tem. Então, a primeira coisa que era interessante era lançar luzes às desigualdades cristalizadas e retirá-las da normalidade. É interessante fazer uma pesquisa específica com mulheres jovens, pobres, para mostrar quem elas são e quais são as demandas que elas precisam do Estado e da sociedade. Isso não é feito com jovens, por exemplo, de periferia. Então, nem estatística, como é que você vai ter política? As únicas estatísticas que aparecem dessas pessoas são estatísticas de morte. Sim. Eu estimulei uma colega que é dona do escritório de advocacia a contratar 2 jovens de periferia. Ela contratou um que mora em comunidade e um outro que mora na Baixada Fluminense. E ela está tendo bons resultados com eles lá. Aí eu falei, não, faz um programa, faz uma propaganda, coloca no teu site, outros donos de escritório de advocacia tratarem também. É importante refletir de modo positivo esse tipo de ação que você está fazendo. Mas para o Estado brasileiro não aparece como uma questão nacional, republicana, certa. Aparecem as estatísticas, mas você não tem políticas específicas para as meninas. Você não tem políticas específicas para os meninos. Então, os fatos sociais estão aí. Para muitos meninos, os fatores de marcação de pobreza e violência são as drogas. E para as meninas, a gravidez na adolescência. Né? Sim. E não tem política pública. Então, topicamente falando, tem um problema, você tem que atacar o problema. Né? O país não pode continuar, do ponto de vista republicano que eu estou falando, repetindo essas estatísticas. Isso não é bom para ninguém. E essas desigualdades são reificadas porque elas são o quê? Multifacetadas. Né? Elas são sincronizadas. Elas se colocam e se reificam porque são esses jovens aqui, a gente sabe, são jovens da periferia, são jovens pobres e ou negros da periferia do Brasil. Não tem política para eles. Se você tem um vácuo de política pública, alguém vai ocupar esse espaço. Não é o esporte, não é a educação, não é a cultura, é a droga, a violência consequente que vem das drogas. Eu chamo a atenção porque, muitas vezes, um ex-aluno meu é convidado para ser secretário de alguma coisa num município, coordenador de algum município, ou é contratado para ser chefe de alguma repartição, e aí me pergunta, como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer para fazer política de inclusão? E eu sempre falo, olha, a primeira coisa é você dominar o seu universo. Estatística, pesquisa, domine o seu universo. E muitos me respondem o seguinte, no meu município não tem nem pesquisa, eu não sei quantos jovens tem no meu município. Não sei quantos são mulheres, quantos são negros, eu não tenho esse número. Isso não é trabalhado do ponto de vista da política pública. Então, tem que fracassar. Né? É importante trazer isso que a gente está discutindo aqui para essa gestão moderna. Por isso, o nosso curso fala dessa modernidade da gestão. Porque essas questões, elas surgem, elas brotam e elas se reificam. E a gente precisa trabalhar com esses marcadores, não dar ações ou políticas. Tinha alguém querendo falar aí? Eu estou abrindo aqui para falar, por favor. Não, eu queria fazer um comentário sobre esses marcadores e esse atlas que você estava comentando, que normalmente as pessoas, quando rebatem, quando tenta-se ter uma discussão mais aprofundada sobre isso, a maioria das vezes as pessoas que são, e aí eu peço desculpas se tiver alguém de classe social mais abastada aqui no grupo, mas a questão real é essa, que quando a pessoa é de classe média alta,
eu escuto várias vezes as pessoas falarem assim, mas por que eu não procuro um emprego? Mas por que eu não tento estudar? Mas por que isso? Mas do ponto de vista social, a pessoa não consegue enxergar que as mulheres de periferia e pobre, muitas das vezes são empregadas domésticas que deixam seus filhos sozinhos para cuidar dos filhos de outras mulheres de classe média alta. E esses jovens, por não terem uma educação integral e pública, eles são vistos como eles são persuadidos mesmo pelo tráfico. Um rapaz que mora na periferia e que não tem ensino fundamental completo, ele, se tiver muita sorte, ele conseguirá um emprego para ganhar um salário mínimo. E o tráfico paga R$ 500 por semana. Isso eu falo, não é porque eu estou chutando, é porque eu conheço pessoas que têm vivência em São Gonçalo, por exemplo, em que o tráfico domina, e eles pagam para esses jovens R$ 500 por semana para carregar droga. E isso é um dado real. Então, assim, como que você vai tirar um rapaz que ganha 2 mil por mês do tráfico para ganhar um salário mínimo numa empresa, sem ter política pública e sem que essa mãe tenha qualquer suporte para deixar o seu filho? Muitas das vezes o irmão mais velho cuida do mais novo. Ele fica na rua. Agora, nesse momento de pandemia que as escolas públicas todas estão fechadas, como é que fica? Então, isso é uma questão que assim, o olhar precisa ser bem profundo para você conseguir entender e chegar a determinar, a entender esses marcadores, porque eles são tão importantes e porque as políticas públicas precisam partir desses dados. Nós temos muito boa intervenção, obrigado. Nós temos esse desafio em relação à violência, é um desafio republicano, não é uma coisa dos pobres ou dos assistidos, ou é um desafio republicano, porque vai precisar de uma juventude educada e mais ativa e que produza mais do que a geração cedeu. Essa é a lógica das coisas. Nós estamos entrando num viés ao contrário. Então, são vidas, né? São talentos que deixam de contribuir, porque houve aí uma questão acidentada durante a sua trajetória de vida que as tirou desse processo. Tá? É muito interessante quando a gente vai ver os dados. Uma estatística mostrando a chance de um jovem negro ser assassinado, né, por inúmeras razões, mas a chance era 10 vezes maior do que a de um jovem branco. Então, evidentemente que isso, por si só, é um marcador racial também, nessas questões. Então, as políticas, as ações devem levar isso em consideração. Tá? Mas por que hoje nós entendemos dessa forma? Por que hoje a gente, quando vai falar de desigualdade, da reificação das desigualdades, da permanente desigualdade, a gente dessa forma? Aí eu queria deixar uma contribuição crítica, intelectual para vocês, que é essa aqui, da professora Kimberly Crenshaw, que é uma professora da Universidade de Colômbia. Ela já esteve aqui no Rio, dando um curso na PUC-Rio, há uns 10 anos atrás. E a professora Kimberly é a intelectual, é uma feminista norte-americana, que é a primeira a desenvolver essa categoria da interseccionalidade. Antes dela, também tivemos a nossa professora Lélia Gonzalez, professora do Departamento de Teologia da PUC, também chegou a traçar alguns aspectos da interseccionalidade, mas foi a professora Crenshaw, que é uma jurista, que melhor desenvolveu esse conceito. Então, olha o que ela fala, veja, isso é de passagem. Eu até fiz questão de printar para você ouvir. Eu vou deixar esse texto para vocês lá no grupo do WhatsApp. Recomendo que vocês leiam, sobretudo as mulheres também. É um texto maravilhoso, em que ela está colocando num grupo de especialistas como que as ações e as políticas devem ser pensadas da interseccionalidade. E ela vai aqui colocar um conceito de interseccionalidade. A associação dos sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita de vários modos. Discriminação composta
cargas múltiplas ou como dupla, tripla discriminação. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Interessante, a interação entre dois ou mais eixos de subordinação. Ela trata especificamente da forma que o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam, né, reificam e fazem com que as desigualdades sejam permanentes, né? Que estruturam que estruturam as posições relativas a mulheres, raças, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. Está aí a fala da especialista Kimberly Crenshaw. Tá vendo? Ela faz essa articulação, ela estabelece um conceito, ela diz como as coisas precisam ser vistas, propondo aqui uma nova categoria de análise das desigualdades, que é a interseccionalidade. Ou seja, se a gente, para poder entender melhor o papel das desigualdades e sua reificação, precisa olhar as desigualdades na sua forma integral, para a gente criar políticas que vão enfrentar essas desigualdades, a gente também precisa criar políticas que sejam interseccionais. Então, as políticas e as ações precisam também ser interseccionais. Porque se os marcadores só podem ser múltiplos e podem ser interseccionais. Vou dar um exemplo para vocês que quando da implementação da política de cotas na UERJ, houve uma audiência pública e lá chegou um rapaz dizendo que ele tinha sido excluído das cotas. O rapaz era negro e cadeirante, mas ele foi excluído das cotas. E então ele contou o caso dele. Ele era trabalhador, sofreu um acidente, né? E ao sofrer esse acidente, ele perdeu das pernas, andava de roda. Então ele fez o vestibular para voltar a retomar a vida dele, estudar, né? Só que aí a cota da UERJ faz um corte de classe, estabelecendo que os alunos cotistas devem ter até um salário mínimo e meio per capita. Como a renda dele ultrapassava um pouco mais esse valor, ele foi ceifado da política. A política não levou em consideração que uma pessoa com deficiência, no caso dele, poderia ser excluída por conta desses fatores que acabaram, no caso dele, se tornando de exclusão. Aí você tem um rapaz negro excluído do processo. Então, assim, ficou aquela imagem, né? Poxa, o cara é negro, é cadeirante, e ele não pôde entrar para as cotas. O que vocês acham? Então, eu queria fazer um comentário sobre isso. Pois é, na hora que eles pensaram nessa parte de cotas, né, não pensaram nessa possibilidade, entendeu? Então, isso deve acontecer com várias pessoas. Eu já trabalhei com um rapaz que ele é negro, e foi exatamente por isso que ele não entrou, porque ele ganhava mais do que o que tinha sido estipulado para a pessoa ter direito a entrar na UERJ pelo sistema de cotas, entendeu? Agora, assim, o que eu penso é assim, por exemplo, tudo bem, a pessoa consegue entrar pelo sistema de cotas, mas tem todo aquele outro lado dessa pessoa ter o dinheiro para chegar até o UERJ, ter condições de comprar o material didático necessário, né? Caso ele não tenha acesso, a UERJ não disponibilize isso para ele poder consultar, estudar, etc. e tal, entendeu? Então, eu acho que não é só também a questão da pessoa ter a oportunidade de entrar na UERJ pelo sistema de cotas. Eu acho ótimo isso, entendeu?
Só que as coisas têm que ser ajustadas aos poucos, né? Por exemplo, esse caso desse rapaz aí, negro e cadeirante, né? Ele foi excluído porque ele ganhava um pouco mais do que era estipulado para ele poder entrar no sistema de cotas. Agora, pensando um pouco mais adiante, imagina, ele entra, né? E aí depois você imagina a dificuldade que esse rapaz vai ter para conseguir uma posição, né? Um emprego, né? Porque além de negro, cadeirante, sabe? Eu acho assim que é muito difícil, sabe? Eu acho que é também uma questão assim, muito cultural, entendeu? Eu acho que a gente está engatinhando nisso aqui ainda. Eu acho que muita coisa ainda tem que mudar, não só com relação aos negros, com relação realmente a esse universo diverso, entendeu? E agora realmente eu acho que tudo isso que você falou faz muito sentido, essa questão do jovem ir para o tráfico, porque eu vou falar assim por experiência própria, né? Meus filhos hoje já são adultos e tudo, mas eles tinham um amigo deles, eu nunca vou esquecer disso, quando eles eram, assim, crianças, né? Que eles faziam escolinha de futebol juntos aqui na praia, que eu moro aqui em Copacabana, então eles faziam escolinha de futebol na praia com esse menino, e assim, sempre na hora do almoço e tudo, sabe? Esse menino, ele morava numa comunidade, e sempre na hora do almoço, assim, ele sempre ia na casa de um e de outro, assim, discretamente, sabe? E eu até falei para meus filhos, pô, você já reparou que o fulaninho, sempre na hora do almoço, ele tá na casa de alguém, não sei o quê, sabe? E aí, de repente, o garoto começou a aparecer assim, porra, com tênis da moda, sabe, com roupa de grife e blá, blá, blá. E aí, os meus filhos chegaram, e mãe, lembra do Ronaldo? Pô, ele sumiu, não sei o quê, estão falando que ele é aviãozinho já. Enfim, o garoto sumiu do meio deles, né? E assim, a gente tem quase certeza que ele foi para esse lado, entendeu? Porque, assim, infelizmente, sabe, pessoas... E ele nem era negro, tá? Só para fazer uma observação, ele era branco. Mas o que eu falo, assim, essas pessoas que nascem em comunidade, assim, meu ponto de vista, eu acho que elas já nascem excluídas, sabe? Elas já nascem excluídas. E uma outra observação que eu queria fazer também, que você falou sobre essas meninas que ficam grávidas, adolescentes, aqui perto de casa tinha uma menina que ela tinha um filho e ela já estava grávida de outro. Aí todo dia, assim, que eu passava de manhã, tipo sábado, domingo, assim, ia comprar pão, alguma coisa, um dos filhos dela, o maiorzinho, vinha, tia, me dá um dinheiro para eu comprar, sabe? Aí a gente dava, meu marido, a gente dava, quando ia comprar pão, aí levava pão e café com leite, alguma coisa assim para ela. Aí, daqui a pouco, ela parecia grávida de novo. Olha, ela, tipo assim, aí teve um dia que a gente viu ela indo embora, tipo, 5 horas da tarde, pegou um ônibus e foi embora. Assim, a conclusão que a gente chegou é que ela não mora por aqui, ela deve morar longe, em algum lugar, sei lá, e ela botava os filhos para pedir. Então, isso acaba virando uma coisa assim, sabe? Uma bola de neve, porque vai tendo filho, vai tendo filho, vai tendo filho, e aí o filho vai levando a isso, entendeu? O filho, qual a oportunidade que essa criança vai ter? Ela já é criada para pedir. Ela não tem oportunidade de ir para uma escola, sabe? É difícil você conseguir uma vaga numa escola para um filho, sabe? E, além de tudo, já sabe que a escola pública hoje, assim, na minha época, não, a escola pública era boa, o ensino era bom. Hoje em dia, são raríssimas escolas públicas que você tem um ensino bom. E mesmo tendo um ensino fraco, é difícil você conseguir uma vaga para o seu filho, sabe? Então, assim, é um problema social muito grande. E, às vezes, a própria sociedade, estou falando até de mim mesma, sabe? A gente não sabe como fazer para ajudar. Nessa conjuntura. Muito complicado isso. Esses assuntos são assuntos que... Professor,
Pois não. Sobre a política de cotas em específico, só queria fazer um comentário, né, com relação a essa questão de ter um critério também de renda, né, vinculado. Eu acho que muitas vezes as políticas públicas, elas acabam colocando alguns critérios que geram distorções depois, né, como é o caso desse exemplo que você citou. Mas eu acho que é pensando também, evitando que, por exemplo, pessoas negras que tiveram acesso à educação privada, que tiveram condições de ter uma educação que viabilizasse um acesso ao ensino superior, se valam também dessas vagas de cotas e acabem tirando essas vagas das pessoas negras que são de escola pública, que nunca tiveram acesso a uma educação de qualidade, né? Então, eu acho que muitas vezes essas políticas, elas acabam criando essas distorções, mas que a gente só acaba vendo esses exemplos na prática depois, e eu acho que, na verdade, na hora de se definir a política, acho que acaba se colocando na balança aí o que vale mais a pena, né? Então, estabelecer aí um critério de renda que, infelizmente, pode acabar gerando esses casos, como foi o exemplo citado, mas que permite que pessoas negras que não precisariam se valer das cotas, porque elas tiveram a possibilidade de ter um acesso a uma educação melhor, não possam se valer aí, porque é muito uma questão de bom senso, né? Então, eu tenho meus amigos negros que tiveram acesso à educação privada, por exemplo, eles nunca pleitearam vaga de cotas, porque eles entendem que não é para isso que servem as cotas, mas eu acho que também não é todo mundo que pensa dessa forma, né? Então, acaba tendo aí, acho que essa distorção e esses casos que ficam de fora e que é realmente injusto, né, quando a gente olha aí cada caso na casuística mesmo, mas que não sei, assim, não tem nenhuma resposta de dizer qual seria, né, uma solução, mas eu acho que tem esses dois lados também. Obrigado pela sua contribuição, muito bom. Exatamente. Como nós estamos falando aqui, tradicionalmente, a percepção sobre os fatos sociais, elas são, de algum modo, muito normativas. E essas normativas, elas partem desse paradigma, né, masculino e branco. O que a pós-modernidade está trazendo para a gente? Essa possibilidade de ampliar o espectro e enxergar as potencialidades para a redistribuição de direitos e oportunidades. Modernamente, chega para o Brasil o conceito de política de ação afirmativa, que é essa que eu estou colocando aí para vocês, né? Uma política privada que, a partir do reconhecimento, busca empoderar, promover, acelerar o processo de inclusão de pessoas que são tradicionalmente excluídas. Lembro aqui, na Constituição de 88 já havia política para a pessoa com deficiência. A Constituição também viu política para a mulher no mercado de trabalho. Essa lei não foi regulamentada, mas tem lá, eu acho que é o artigo 6º, inciso 19 da Constituição, algo assim, que fala que as mulheres serão protegidas no mercado de trabalho por incentivos específicos. Até hoje não veio a lei para regulamentar essa proteção das mulheres no mercado de trabalho, mas o Constituinte, em 88, já reconheceu que as mulheres precisavam de proteção no mercado de trabalho. Então, e a questão dos negros, e as mulheres também ganharam uma certa proteção e questão política com aquela legislação de 94, né? Nas candidaturas, pelo menos. Então, são vários fatores que têm que dialogar com arenas. No caso das mulheres, política, mercado de trabalho, política de saúde. No caso das pessoas negras, educação, mercado de trabalho, enfim. As políticas de inclusão, as políticas de ação afirmativa, elas são políticas que vão fazer o enfrentamento dessas desigualdades cristalizadas e pontuais em relação a esses grupos minorizados. A partir da próxima aula, a gente vai discutir, então, um processo de exclusão, mas a gente vai discutir um processo de inclusão. O que está sendo feito, sobretudo nos anos, para tentar reverter essas desigualdades cristalizadas para esses grupos específicos? A política de cota é uma das políticas. Não, vocês estão vendo aí, tem meta, tem reserva de vagas, tem outras políticas de inclusão. As cotas não são a única. As cotas no Brasil geram muita polêmica. Parece muitas vezes que elas são as únicas. Mas a ação afirmativa, nessa ideia que surge, né, e depois é levada aos Estados Unidos, ela já está aí desde a década de 50. A própria previsão das Nações Unidas, da década de 60, já havia previsão de adotar políticas de empoderamento, como se fala
No Brasil, somente a partir da Conferência de Durban, na África do Sul, essas políticas começam a ser adotadas com mais força. Então, na próxima aula, a gente vai adotar a questão de analisar o que são as ações afirmativas e, sobretudo, não discutir o conceito, não, o impacto delas, o que elas estão promovendo, tanto no setor público, especificamente, que é mais a próxima aula, quanto no setor privado. E uma entrevista com a Tatiana Santos, que é pesquisadora do IPEA, e desenvolve pesquisa sobre política de ação no setor público. Pedi uma entrevista para ela ficou de me mandar a entrevista, eu vou tentar passar a entrevista para vocês. E pedi também a entrevista no setor privado, com um rapaz que foi lá, o coordenador do programa da Magazine Luiza. Nós vamos discutir esses casos pontuais e os impactos jurídicos, enfim, que essas políticas estão trazendo para o Brasil. Se fala muito pouco do impacto dessas políticas, né, no Brasil. E acho que a gente pode colocar luzes aí, porque tem muita coisa interessante para se discutir em relação a isso. Então, na próxima aula, faço um convite a vocês para a gente começar a discutir não mais a exclusão, não mais a desigualdade, mas agora a inclusão. Quais são as ações que a gente vai ter que fazer para poder reverberar, né, e, de algum modo, debelar essa exclusão que a gente tem, como vocês aqui. Ele é estrutural, é estruturante, ele é perene. Ele é perene. A gente herda ele, a gente nasce nele, a gente não sabe como fazer para se livrar dele. Isso é uma questão para nós, brasileiros, enquanto pessoas republicanas mesmo. A nossa democracia, pelo menos a democracia que a gente conseguiu desenvolver até agora, não foi capaz de criar ações públicas e privadas para deliberar essas desigualdades. No nosso caso, parece até uma questão cristalina, né? E a gente não tem muito, mas será que não tem muito o que fazer? É o que a gente vai tentar analisar aí nas aulas. Agradeço aí a contribuição de todo mundo. Professor, só pedir para o senhor me incluir, se possível, no grupo de WhatsApp, porque eu tenho visto que acho que você tem mandado materiais, artigos, e eu não estou no grupo. Então, eu incluí agora, incluí a Joana. Manda teu telefone aqui, que eu te coloco agora. Tá, deixa eu mandar aqui no chat. Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês mais uma vez. Muito obrigada, professor. Obrigada, Renata. Boa noite, obrigada, excelente. professor. Boa noite. Obrigada, professora. Até semana que vem.